Afinal de contas, quanto foi real e oficial o meu intercâmbio para Vancouver? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que vocês sempre ficam em mente na hora de programar um intercâmbio, que é justamente quanto que fica essa brincadeira. Se você chegou até esse vídeo, você com certeza quer saber quanto ficou essa minha brincadeira de fazer intercâmbio por 3 meses em Vancouver, no Canadá. Por isso, eu estou aqui para mostrar para vocês o meu orçamento que eu recebi da agência que eu escolhi para fazer toda essa viagem. Então vamos lá. Para você ter uma ideia, eu tô aqui com esse, que é o que fala sobre tudo assim da ILEC, que foi a escola que eu escolhi, né, para fazer intercâmbio. E adivinha a data? 2015, que foi justamente quando eu fui na agência, né? Eu fui no mês de 2015, fui na agência para resolver todas essas coisas e começar a desembolsar, a pagar realmente o meu intercâmbio. Então tá aqui a prova mais concreta de que realmente foi 2015. E eu peguei aqui também pra gente analisar todo o orçamento que eu recebi da World Study, que foi a agência que eu escolhi para fazer esse intercâmbio. Então vamos lá para tudo isso aqui. Vou analisar com vocês tudo que está escrito nesse papel. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui fala sobre o programa que eu escolhi no intercâmbio. Então fala sobre o país, a cidade, que eu escolhi Vancouver, né? Mas esse orçamento vale tanto para Toronto quanto para Vancouver. E ali a escola que eu escolhi, que foi a ILEC. O meu curso, que é o inglês intensivo de 30 aulas por semana, tem um inglês que é power, assim, que tem mais aulas. Não foi esse que eu escolhi, até porque ele é um pouco mais caro que esse que eu decidi fazer. A duração, que foram 12 semanas. Depois, data de início do curso, que é toda segunda-feira. A acomodação em casa de família, quarto duplo, café, lanche e jantar. Então eu escolhi 3 refeições diárias em casa de família. E o período, 4 semanas. Eu peguei apenas 4 semanas de acomodação, que é o que eles recomendam. Se hoje eu faria isso? Não pegaria apenas 4 semanas, pegaria mais. Mas o nosso propósito na época era realmente de alugar um apartamento. Então, por isso que a gente resolveu pegar apenas 1 mês de acomodação. Mas aí varia. Se você realmente achar, não, eu vou ficar em casa de família o tempo inteiro, pega aí o tempo inteiro que isso eu vou ficar. Mas, né, eles optam por fazer assim. Então, vamos lá. Vamos aqui para o valor em si, então. Vale lembrar que todos esses valores, assim, pelo menos na ILEC, eles ficam bem explícitos. Você pode entrar no site e realmente olhar os preços atuais que estão lá. Então, olha, a taxa de matrícula que eu paguei, 200 CAD. O valor aqui, todo que eu vou falar agora para vocês, está em CAD. O valor do curso, 2.915 CAD. A taxa de acomodação, 165. O valor da acomodação, 800 CAD. A taxa de assessoria, que essa taxa de assessoria já é da agência de intercâmbio, então eu tive um desconto lá, mas tá aqui 165 CAD. Então, na moeda estrangeira, todo o valor assim daria 4.080 CAD para esses 3 meses de curso no Canadá. Só que a gente tem que fazer aí as contas para quanto seria no real, né? 4.080 parece, beleza, facinho, né? Agora vamos multiplicar aqui. Então vamos lá. O total em reais na época, né, para o valor do dólar naquela época, daria 11.382,45 reais aí. Nessa agência que eu escolhi, eu tinha que dar 30% desse valor total que deu do intercâmbio à vista e o resto eu poderia parcelar. No meu caso, eu parcelei no boleto, então eu recebia o boleto todos os meses e pagava esse boleto. Pra mim era muito mais fácil, porque eu não tinha ali um cartão com limite assim tão alto pra passar ali e dividir. Então eu preferi pagar no boleto. Só que eu também não tinha esses 30% de entrada. Então, por exemplo, a minha entrada que eu dei foi de 900 reais. E isso fez com que as minhas parcelas do intercâmbio ficassem bem caras, bem apertadinhas. Então eu recomendo que você, antes de realmente ir ali na agência, você pode ir realmente pegar os orçamentos e tudo, analisar, mas tenha um dinheiro ali interessante para você dar de entrada, sabe? Porque isso vai facilitar e vai deixar ali os seus pagamentos, as suas mensalidades ali, os seus boletos mais baratos, sabe? Então vale a pena. Então, para vocês terem uma ideia, o que eu fechei na agência foi só a acomodação e a escola. Todo o restante que a gente tem que ter em mente ao pensar em intercâmbio não foi feito na agência. Por exemplo, eu precisava de um passaporte, eu precisava de um visto, eu precisaria de um seguro saúde, eu precisaria da minha passagem de volta. Tudo isso eu não fechei na agência. Então, beleza, depois desses 11 mil reais aqui, ainda viriam muito mais coisas para eu conseguir pagar.
Então, no final, deu mais ou menos uns 12 mil reais, isso tudo aqui. Foi variando um pouco o preço do dólar, porque esse dólar que eu peguei não era um dólar fixo, então foi variando um pouco. Pra você ter uma ideia, eu tenho alguns boletos aqui que eu paguei, e alguns boletos eu paguei tipo R$ 1.200 em um mês pro intercâmbio. Então, foi bem pesadinho, assim, né? E vale lembrar que quando você paga por boleto, assim, é interessante que você guarde com você aquela confirmação de pagamento. Vai reservando, sabe? Vai guardando de todos os pagamentos que você fizer, porque isso é um controle seu, sabe? Mostra que você ali realmente tá pagando esse valor, porque só esperar que eles, né, se organizem ali não vale a pena. É interessante que você realmente tenha essa organização para você entender quanto que você tá pagando e tudo mais. Então vamos lá, por alto o restante do intercâmbio. As minhas passagens de ida e volta para o Canadá foram mais ou menos R$ 4.000. Meu seguro-saúde foram uns 1.200 mais ou menos. Aí também teve o meu visto, que foram uns R$ 400, mas o passaporte, que na época era quase R$ 200. Então, juntando isso tudo, real e oficial, fora o dinheiro que eu ainda tive que levar para pagar essa acomodação, né? Se eu for para pensar ali, 800 CAD. Na época que eu tava lá, dava mais ou menos quase uns R$ 2.000 por mês só pra ficar lá de acomodação nos outros 2 meses restantes. Então, somando tudo isso aí, meu intercâmbio ficou em mais ou menos R$ 25.000, contando o dinheiro que eu realmente levei pra gastar lá e tudo mais. Então, é um dinheiro que pra mim rendeu muito, porque foi uma experiência muito enriquecedora. Chegando aqui no Brasil, um dos primeiros empregos que eu consegui quando eu voltei, depois de um mês, assim, eu fiz umas 2 entrevistas, passei nas 2, e quando eu tava conversando com esse meu chefe, ele justamente falou pra mim que o que me diferenciou dessa outra candidata foi ter vivido fora, foi ter tido essa experiência de intercâmbio. Então eu acho que já logo de cara eu já cheguei ganhando alguma coisa muito interessante, sem contar que me abriu assim a cabeça para o inglês, e até hoje eu continuo estudando e aprofundando ainda mais essa fluência no idioma, né? Mesmo que a gente continua praticando aqui no Brasil, mesmo sem ter essa experiência de estar ali 100% focada e rodeada pelo idioma. Eu escolhi ir fazer esse intercâmbio e eu mudei de data 2 vezes. Mas a data oficial, real e oficial, que fomos para esse intercâmbio, né, que eu fiz com meu namorado, a gente foi em dezembro e voltamos no início de março do ano seguinte. Então a gente ficou 3 meses por lá e passamos no inverno, que é uma época de baixa temporada quando a gente pensa em Canadá, porque a alta temporada é realmente no meio do ano, onde tá quente, né, o clima parece um pouco com o do Brasil, mas a gente foi na baixa temporada. Uma coisa foi que, como eu mudei de data, a primeira vez nessa agência que eu escolhi, não tinha uma taxa quando você mudava de data, mas na segunda vez já tinha. Então fique atento até nesse valor de quanto custa alterar a data do seu intercâmbio. Pode ser que quando você varia de um ano para o outro, né, você estava marcando de ir em um ano, mas você quer ir no outro, quando você vai para o outro ano, a escola também muda os valores dela de semana, então pode ser que isso também aumente a sua taxa. Esse orçamento que eu mostrei para vocês é o que você vai justamente pedir para várias agências até escolher uma, porque é preciso sim pesquisar preço. Então, vá nas outras agências, pesquisa, peça ali, já tenha em mente um destino que você quer. Se você ainda não sabe o destino, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico sobre isso, para você realmente decidir esse local. E claro, aproveita para compreender ao máximo como que funciona tudo isso na agência, as formas de pagamento que você vai ter, né? Eu prefiro boleto, mas vai que você prefira cartão, entenda como funciona. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que tenha iluminado aí a sua cabeça de como funciona isso de fazer intercâmbio. Vale lembrar que eu adoro conversar sobre intercâmbio com vocês, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, o Diário da Aninha Carvalho, e o meu blog, o diariodaniacarvalho.com. Manda aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida de como funciona todo o processo, e eu espero muito que em breve você esteja aí rumo ao seu intercâmbio. Beijo! Tchau, tchau e até o próximo vídeo.